Mecanismos da mediunidade, capítulo 13. Fenômeno hipnótico indiscriminado. Hipnotismo vulgar. No exame dos sucessos devidos ao reflexo condicionado, é importante nos detenhamos por alguns instantes no hipnotismo vulgar. Há quem diga que o ato de hipnotizar se filia à ciência de atuar sobre o espírito alheio, e para que a impressão provocada nesse sentido se faça duradoura e profunda, é imperioso não se desenvolva maior intimidade entre o magnetizador e a pessoa que lhe serve de instrumento, porquanto a faculdade de hipnotizar para persistir em alguém reclama dos outros obediência e respeito. Reparemos o fenômeno hipnótico em sua feição mais simples, a evidenciar-se muita vez em espetáculos públicos menos edificantes. O operador pede silêncio e, para observar quais as pessoas mais suscetíveis de receber-lhe a influenciação, roga que todos os presentes fixem determinado objeto ou local, proibindo perturbação e gracejo. Anotamos aqui a operação inicial do circuito fechado. Exteriorizando-se em mais rigoroso regime de ação e reação sobre si mesma, a corrente mental dos assistentes, capazes de entrar em sintonia com o toque de indução do hipnotizador, passa a absorver-lhe os agentes mentais, predispondo-se a executar-lhe as ordens. Semelhantes pessoas não precisarão estar absolutamente coladas à região espacial em que se encontra a vontade que as magnetiza. Podem estar até mesmo muito distanciadas, sofrendo-lhe a influência através do rádio, de gravações e da televisão. Desde que se rendam profundamente à sugestão inicial recebida, começam a emitir certo tipo de onda mental com todas as potencialidades criadoras da ideação comum e ficam habilitadas a plasmar as formas pensamentos que lhes sejam sugeridas. Formas essas que, estruturadas pelos movimentos de ação dos princípios mentais exteriorizados, reagem sobre elas próprias, determinando os efeitos ou alucinações que lhes imprima a vontade a que se submetem. Temos aí a perfeita conjugação de forças ondulatórias. Graus de passividade. Induzidos pelo impacto de comando do hipnotizador, os hipnotizados produzem oscilações mentais com frequência peculiar a cada um, oscilações essas que, partindo deles, entram automaticamente em relação com a onda de forças positivas do magnetizador, voltando a eles próprios com a sugestão que lhes é desfechada, estabelecendo para si mesmos o campo alucinatório em que lhe responderão aos apelos. Cada instrumento, nesse passo, após demonstrar obediência característica, revelar-se-á em determinado grau de passividade. A maioria estará em posição de hipnose vulgar, alguns cairão em letargia e alguns raros em catalepsia ou sonambulismo. Nos dois primeiros casos, isto é, na hipnose e na letargia, as pessoas apassivadas à frente do magnetizador terão libertado em condições anômalas certa classe de aglutininas mentais que facultam o sono comum, obscurecendo os núcleos de controle do espírito nos diversos departamentos cerebrais. Além disso, correlacionam-se com a onda motor da vontade a que se sujeitam, substancializando na conduta que lhes é imposta os quadros que se lhes apresentem. Nos dois segundos, na catalepsia e no sonambulismo provocado, as oscilações mentais dos hipnotizados a reagirem sobre eles mesmos determinam o desprendimento parcial ou total do perispírito ou psicossoma que, não obstante mais ou menos liberto das células físicas, se mantém sob o domínio direto do magnetizador, atendendo-lhe às ordenações. Ideia, tipo e reflexos individuais. Na hipnose ou na letargia, os passivos controlados executam habitualmente cenas que provocam admiração pela jogralidade com que se manifestam. O hipnotizador dará, por exemplo, a 10 passivos em ação a ideia de frio, asseverando que a atmosfera se tornou subitamente gélida. Expedirão todos eles, para logo, ondas mentais características, associando as imagens que sejam capazes de formular. Semelhantes vibrações encontram na onda mental do hipnotizador o agente excitante que lhes alimenta o fluxo crescente na direção do objetivo determinado.
No decurso de instantes, essas vibrações terão reagido muitas vezes sobre os cérebros que as geram e entretecem, inclinando-os a agir como se realmente estivessem em pleno inverno. Cada um, entretanto, procederá no vai e vem das oscilações de maneira diversa. Aqui, um deles abotoará fortemente o casaco. Ali, outro se encolherá, vergando a cabeça para frente. Acolá, outro fará gestos de quem toma agasalhos, utilizando objetos em desacordo com os que imagina. E, além, ainda outros tremerão, impacientes, como que desamparados à ventania de um temporal. O toque excitante do hipnotizador lançou uma ideia tipo. Contudo, as mentes por ele impressionadas responderam em sintonia, mas segundo os reflexos peculiares a si mesmas. Aula de violino. Na mesma ordem de fenômenos, o hipnotizador sugerirá aos mesmos passivos, em sono provocado, que se encontram numa aula de música e que lhes cabe o dever de ensaiarem ao violino. A mente de cada um despedirá ondas de acordo com a ordem recebida, criando a forma-pensamento respectiva. Em poucos segundos, sob o controle do magnetizador, tê-la-ão plasmado com tanto realismo quanto lhe seja possível. Os mais achegados ao culto do referido instrumento assumirão atitude consentânea com o estudo mentalizado, conjugando movimentos harmoniosos com a dignidade de um concertista, enquanto os adventícios da música exibirão gestos grotescos, manobrando a forma-pensamento mencionada, quais se fossem crianças injuriando a arte musical. Em todos os estados anômalos a que nos referimos, os sujeitos governados demonstrarão certo grau de passividade. Da hipnose semiconsciente ao sonambulismo profundo, numerosas posições se evidenciam. Hipnose e telementação. Em determinados estágios da ocorrência hipnótica, verifica-se o desprendimento parcial da personalidade com o deslocamento de centros sensoriais. Ainda aí, porém, o hipnotizado, no centro das irradiações mentais que lhe são próprias, permanece controlado pela onda positiva da vontade a que se submete. Nessa condição, esse ou aquele passivo pode ainda representar o papel de suposta personalidade, conforme a sugestão que o magnetizador lhe incuta. O hipnotizador escolherá, de preferência, uma figura popular, um cantor, um literato ou um regente de orquestra que esteja no âmbito de conhecimento do passivo em ação e incliná-lo-á a sentir-se como sendo a pessoa lembrada. Imediatamente, o sujeito estampará no próprio fluxo de energia mental a figura do artista, do escritor ou do maestro, de acordo com as possibilidades da própria imaginação. Tomará da pena, erguerá a voz ou empunhará a forma-pensamento de uma batuta por ele mesmo criada, manobrando os mecanismos da mente para substancializar a sugestão recebida. Entretanto, se o magnetizador lembra algum maestro de aldeia ou escritor sem projeção ou algum cantor obscuro, conhecido apenas dele, não será tão fácil ao passivo atender-lhe às ordens, por falta de recursos imaginativos a serem apostos por ele mesmo nas próprias oscilações mentais, o que apenas será conseguido após longos exercícios de telementação especializada entre ambos. Sugestão e afinidade. Estabelecida a sugestão mais profunda, o hipnotizador pode traçar ao sujeito, com pleno êxito, essa ou aquela incumbência de somenos importância, para ser executada após desperte do sono provocado, seja oferecer um lápis ou um copo d'água a certa pessoa, sugestão essa que, por seu caráter elementar, é absorvida pela onda mental do passivo em seu movimento de refluxo, incorporando-se-lhe automaticamente ao centro da atenção, para que a vontade lhe dê curso no instante preciso. Isso, porém, não aconteceria de modo tão simples se a sugestão envolvesse processos de mais alta responsabilidade na esfera da consciência, porquanto, nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem jungidos moralmente um ao outro nos recessos da afinidade. Capítulo 14. Reflexo condicionado específico. Pródromos da hipnose.
Após observarmos o fenômeno do hipnotismo num espetáculo público, imaginemos que o magnetizador seja um homem digno de respeito, capaz de nutrir a confiança popular. Suponhamos seja ele procurado por um cidadão qualquer, portador de doença nervosa, desejoso de tratar-se pela hipnose. O enfermo tê-lo-á visto na exibição a que nos referimos, ou dela terá recebido exato noticiário e por isso mesmo buscar-lhe-á o concurso, fortemente decidido a aceitar-lhe a orientação. Abre nota. A utilização dos fenômenos hipnóticos serve, neste livro, simplesmente para explicar os mecanismos da mediunidade e não para induzir os companheiros do espiritismo a praticá-los em suas tarefas, porquanto o nosso objetivo primordial é o serviço da doutrina espírita que devemos tomar por disciplinadora de todos os fenômenos que nos rodeiam na esfera das ocorrências mediúnicas, a benefício de nossa própria melhoria moral. Fecha a nota. O hipnotizador, de imediato, adquire conhecimento da atitude simpática do visitante e o acolhe com manifesto carinho. Toma-lhe a mão, entrando de imediato na aura ou halo de forças do paciente, endereçando-lhe algumas inquirições. Nesse toque direto, inocula-lhe vasta corrente revitalizadora em lhe falando de bom ânimo e esperança, e o doente se lhe rende satisfeito aos apelos silenciosos de relaxamento da tensão que o castiga. O consulente prestará ligeiros informes acerca dos sintomas de que se vê objeto e o anfitrião paternal convidá-lo-á a sentar-se em larga poltrona que lhe faculte mais amplamente o repouso. Mecanismo do fenômeno hipnótico. Recorrendo, por exemplo, em nosso estudo, ao conhecido processo de Liebold, o hipnotizador passará à ação franca, colocando-se à frente do enfermo e, situando de leve a mão esquerda sobre a sua cabeça, manterá 2 dedos da mão direita à distância aproximada de 20 a 30 centímetros dos olhos do paciente, de modo a formar com eles um ângulo elevado, compelindo-o a levantar os olhos em atenção algo laboriosa para que lhe fixe os dedos por algum tempo. Com esse gesto, o magnetizador estará projetando o seu próprio fluxo energético sobre a epífise do hipnotizado, glândula esta de suma importância em todos os processos medianímicos, por favorecer a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando, ao mesmo tempo, a atenção ou circuito fechado no campo magnético do paciente, cuja onda mental, projetada para além de sua própria aura, é imediatamente atraída pelas oscilações do magnetizador que, a seu turno, lhe transmite a essência das suas próprias ordens. Abre nota. Para mais claro entendimento do assunto, indicamos ao leitor a releitura do capítulo 2 do livro Missionários da Luz, do mesmo autor espiritual, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Fecha a nota. Libertando as aglutininas mentais do sono, o passivo, na hipnose estimulada, se vê influenciado pela vontade que lhe comanda transitoriamente os sentidos, vontade essa a que, de maneira habitual, adere de moto próprio, quase que alegremente. É então que o hipnotizador, para fixar com mais segurança a sua própria atuação, exclama em tom grave e calmo: "Não receie. Segundo nosso desejo, passará você, em breves instantes, pela mesma transfiguração mental a que se entrega cada noite, transitando da vida ativa para o entorpecimento do sono, em que os seus ouvidos escutam sem qualquer esforço e no qual não se sente você disposto à voluntária movimentação. Durma, descanse, repouse na certeza de que não terá consciência do que ocorre em torno de nós. Despertará você no presente estado quando me aprouver, perfeitamente aliviado e fortalecido pela supressão do desequilíbrio orgânico. O doente enlanguece, satisfeito, acalentado pela sua própria onda mental de confiança, exteriorizada ao impacto do pensamento positivo que o controla, e o hipnotizador reafirma, tocando-lhe as pálpebras de leve: durma tranquilamente. Tudo está bem. Acordará livre de todo o mal. Acalme-se e espere. Não sofrerá qualquer incômodo. Dentro de alguns minutos, chamá-lo-ei à vigília. O doente dorme e o magnetizador retira-se por alguns minutos. Mecanismo da hipnoterapia.
Enquanto adormecido, a própria onda mental do paciente, em movimento renovador e guardando consigo as sugestões benéficas recebidas, atua sobre as células do veículo fisiopsicossomático, anulando, tanto quanto possível, as inibições funcionais existentes. Como se observa, o agente positivo atua como fator desencadeante da recuperação, que passa a ser efetuada pelo próprio paciente em todos os casos de hipnoterapia ou reflexoterapia. O hipnotizador, depois de um quarto de hora, falo novamente voltar à vigília e o enfermo, desperto, acusa por vezes grandes melhoras. Naturalmente, agradece ao benfeitor o socorro assimilado. Contudo, o magnetizador agiu apenas como recurso de excitação e influência, porque as oscilações mentais em ação restaurativa dos tecidos celulares foram exteriorizadas pelo próprio consulente. Objetos e reflexos específicos. No segundo dia do tratamento hipnótico, o paciente com mais facilidade se confiará à vontade orientadora que o dirige. Bastar-lhe-á o reencontro com o hipnotizador para entrar no reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato de arrojar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem que ele mesmo recorporifica no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. E assim procede o enfermo no mesmo regime de condicionamento até que a contemplação de um simples objeto que lhe tenha sido presenteado pelo magnetizador com o fim de ajudá-lo a liberar-se de qualquer crise na linha de ocorrências da moléstia nervosa de que se haja curado, será o suficiente para que se entregue à hipnose de recuperação por sua própria conta. Semelhante medida, que explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais ou dos chamados talismãs da magia, pode ser interpretada como reflexo condicionado específico, porquanto, sem a presença do hipnotizador suscetível de imprimir novas modalidades à onda mental de que tratamos, o objeto aludido servirá, muito particularmente nesse caso, como reflexo determinado para o refazimento orgânico em certo sentido. Circuito magnético e circuito mediúnico. Se o paciente, depois de curado, prossegue submisso ao hipnotizador, sustentando-se entre ambos o intercâmbio seguro, dentro de algum tempo ambos se encontrarão em circuito mediúnico perfeito. A onda mental do magnetizado, reeducada para a extirpação da moléstia anteriormente apresentada, terá atendido ao restabelecimento da região em desequilíbrio, mostrando-se agora sadia e harmônica para os serviços da troca, na hipótese do continuismo de contato. Voltando-se diariamente para o magnetizador, que a seu turno diariamente a influencia e devidamente ajustada ao cérebro em que se apoia, do ponto de vista da resistência do campo, passará a refletir a onda mental da vontade a que livremente se submete, absorvendo-lhe as inclinações e os desígnios. Verificam-se aí os mais avançados processos de telementação, inclusive o desdobramento controlado, pelo qual o passivo, ausente do corpo físico, sob a indução preponderante do hipnotizador, apenas verá e ouvirá de acordo com a orientação particular a que se sujeita. É o estado de permuta magnética aperfeiçoada em que o passivo, na hipnose ou na vigília, transmite com facilidade as determinações e propósitos do mentor na esfera das suas possibilidades de expressão. Automagnetização. Ainda há que apreciar uma ocorrência importante. Se o hipnotizador não mais tem contato com o passivo e se o passivo prossegue interessado no progresso de suas conquistas espirituais, este consegue, à custa de esforço, por intermédio da profunda concentração das energias mentais, na lembrança dos fenômenos a que se consagrou junto ao magnetizador, cair em hipnose ou letargia, catalepsia ou sonambulismo, ainda pelo reflexo condicionado igualmente específico, afastando-se do envoltório carnal em plena consciência para entrar em contato com entidades encarnadas ou desencarnadas de sua condição ou para provocar por si mesmo certa categoria de fenômenos físicos, mediante a aplicação de energia acumulada, com o que se explicam as ocorrências do faquirismo oriental, nas quais
A própria vontade do operador, parcial ou integralmente separado do corpo somático, exerce determinada ação sobre as células físicas e extrafísicas, estabelecendo acontecimentos inabituais para o mundo rotineiro dos 5 sentidos.